Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar. Nós hoje vamos falar sobre ciúme. Deixa eu dar uma organizada aqui na câmera. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Logo nós vamos começar a live. Estou transmitido por 2 dispositivos. Então, o assunto de hoje é o ciúme nos relacionamentos, né? Como lidar com o ciúme, o nosso ciúme, a nossa insegurança em relação aos relacionamentos e como lidar com o ciúme do outro, né? Porque a gente já passou por situações de ciúme com outras pessoas também, né? Não só nós como humanos, né? É normal o ciúme para as pessoas que são humanas, como nós. Esperar só mais um pouquinho para todo mundo entrar. Em seguida a gente já começa. Fiz algumas anotações bem interessantes sobre o ciúme. Temos vários tipos aqui, né, de ciúmes. Vocês poderiam me dar um joinha aí, um ok, só para dizer se a minha imagem tá passando direitinho. E se a minha voz também tá boa, né? Porque quando a gente faz live ao vivo e pelo Instagram, às vezes acontece de não transmitir direitinho, travar ou a voz ficar meio esquisita na hora de transmitir. Eu vou ligar aqui junto o meu 4G, porque às vezes ele para ali, ele tranca um pouquinho. Então, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando devagarinho hoje, né? Sexta-feira, aqui no sul choveu, tá um tempo meio esquisito, assim, tá uma umidade no ar, um pouco chove, um pouco faz sol, tá meio estranho, assim, por aqui. Daí refrescou, porque antes tinha chovido, daí abafou, agora refrescou um pouquinho. Tá bem bom, assim, bem agradável. Tomara que fique assim agora nesses dias de carnaval, né? Uma mosca aqui me incomodando, sai. Tá bom, obrigada. Muito bem, então. Vamos começar, então, a falar sobre ciúme. Tô aberta a questionamentos, aberta a perguntas também, para quem quiser perguntar alguma coisa, quem tiver alguma curiosidade, né, em saber alguma pergunta sobre ciúme nos relacionamentos não só do cônjuge, mas também amizades, colegas de trabalho, colegas de escola, muitas vezes acontece, né, de ter ciúme também, e um ciúme bem até doentio, assim, nesses relacionamentos, às vezes também de sogro com genro, né, ou com nora, ou também tem também a questão de ciúme também entre pais e filhos. Deixa só eu ler aqui, tem sempre que botar um óculos, né? Qual a origem do ciúme? Pois é, essa, Sofia, essa eu vou ficar te devendo, porque se falar em ciúme no sentido humano, né? Vamos então iniciar e eu vou responder, tá? A origem do ciúme, ela vem de alguma perda que nós tivemos. Só que cada um de nós, ele mensura a perda de forma diferente, né? Às vezes a perda para mim pode ser tão pequenininha e para outro tão grande, né? Então, é uma perda, é uma insegurança, algo que a gente não sabe o que, como lidar com aquela questão naquele momento. Então, quando se depara novamente em perder alguma coisa mais para frente, mais para o futuro, acaba então ocorrendo de ter um insight dessa perda do passado. E aí pode então vir a desenvolver então esse medo de perder novamente. E aí então vem o ciúme. Então, ao meu ver, ao meu ponto de vista, começa por uma perda.
E às vezes essa perda é tão significante que, como diz Freud, né, tudo que é muito significante na nossa vida, muito traumático para nós, a gente guarda no nosso inconsciente mais profundo. Então ele fica lá armazenado por muito e muito tempo, até que a gente tenha um insight de novo dessa situação, e aí a gente desenvolve então esse medo novamente de perder alguma coisa. E o ciúme também, eu tenho também a minha visão também de origem desse ciúme, ele está muito ligado ao nosso instinto, né? Porque o ser humano, ele não é feito para perder. O nosso cérebro, ele não assimila a perda, ele não assimila o não, ele tem muita dificuldade com essas questões, assim, de perder e de aceitar o não. O nosso cérebro, ele está sempre pronto para ganhar. Então, quando existe uma perda muito grande, assim, para nós, né, que talvez seja para mim muito grande, o meu cérebro, ele não assimila isso como uma coisa boa. Ele vai querer defender a mim para que eu não sofra mais, que eu não sofra tanto, né, que não seja tão mais traumático quanto está sendo naquele momento. E aí ele acaba, então, armazenando no inconsciente. E só vai ser despertado novamente quando a gente tiver algum tipo de insight de um perigo no futuro, que a gente sinta como um perigo na nossa vida. Então, desperta novamente essa questão de vivenciar novamente essa questão que foi guardada dentro de nós, né? Então, eu tenho a mim isso, não sei se eu respondi corretamente, mas isso como uma origem do ciúme. E aí, então, entrando, né, de fato, existem alguns tipos de ciúme, né, que a gente acaba vivenciando no decorrer da nossa vida. Como humanos, a gente tem o ciúme, que se considera um ciúme saudável até, sabe? Eu não considero, eu vou ser sincera para todos que estão aqui, eu não considero o ciúme como saudável, eu na minha pessoa, tá? Mesmo sendo psicanalista, terapeuta, né? Até nem me apresentei ainda. É que eu me apresentei na outra live, mas pode ter pessoas diferentes aqui, então vou me apresentar. Eu me chamo Franice Stocker, eu sou psicanalista clínica e também sou terapeuta, trabalho com vários tipos de terapia, constelação sistêmica, radiestesia, radiônica, teta healing, barras de axis. Então, eu até tinha esquecido de fazer essa parte, me desculpa. E aí, na minha visão, eu não considero o ciúme saudável. Eu, a todo instante, eu tô me trabalhando para ter o menos possível desse sentimento na minha vida, tá? Então, faz tempo que eu tenho trabalhado com isso, para que eu me auto-preencha a mim mesma e não sinta esse sentimento tão forte em mim, porque ele não é bom, tá? Ele tem várias causas que acontecem quando a gente sente o ciúme, que vem essa desconfiança no nosso corpo. Então, a gente, quando tá sentindo o ciúme, a gente pode ter sudorese, pode ter boca seca, ou então excesso de salivação, ou então a gente come demais, ou come de menos, ou então dá ataque cardíaco, aceleração do coração, depressão, né, vontade de chorar, aperto no peito, angústia. Então, são situações, sensações que a gente já vivenciou e eu para mim, escolho não ter mais, tá? Então, eu procuro distrair a minha mente, buscar recursos dentro de mim, né? Para que eu não sinta esse ciúme dessa forma que me faça mal, né? O ciúme é considerado saudável quando ele se torna uma situação de preocupação com o outro, com cuidado, zelo pelo outro, mas dentro do normal, tá? Uma pessoa, por exemplo, vai viajar e aí dá aquela sensação assim que a pessoa vai estar longe de nós. Então, para saber se ela tá bem, se ela tá confortável, se ela tá precisando de alguma coisa. Então, mesmo que dê aquele sentimento daquele vazio de estar longe da pessoa, eu controlo essa emoção, eu troco meu foco,
eu vou fazer outra coisa, né? Eu não fico só pensando no que está acontecendo com essa pessoa longe de mim. Então, nesse sentido, é considerado um ciúme saudável, quando não está perturbando a minha vida, quando não está perturbando as questões que eu estou vivenciando com outras pessoas, quando não está atrapalhando a mim no trabalho, nos meus estudos, na minha vida na social, né, com os meus amigos, quando eu não deixo de fazer as minhas coisas em função da vida do outro. Então, até então, tudo bem, tá? Sentir esse ciúme. Ou então, quando o ciúme ele tem um fundamento verdadeiro, né? Que eu tenho realmente uma desconfiança e que realmente está acontecendo isso. Então, nesse sentido, ele se torna saudável, tá? Mas, né, a gente não vai ficar falando só do saudável, porque o saudável todo mundo conhece, né? O problema é que esse saudável, ele vai aos poucos, muitas vezes para certas pessoas, se tornando algo bem incomodativo. Hoje ele já está enquadrado, então, como as doenças, né, de transtorno, e já está enquadrada também como uma questão patológica, tá? Então, é bem mais profunda a nossa conversa em relação ao ciúme do que só falar daquele ciúme de ficar controlando o celular, controlando a roupa, o horário. Ele vai muito além disso para certas pessoas, né? Para certas questões de patologia. Então, muitas vezes, começa naquele certo controle do cuidado excessivo. Dá uma olhadinha no celular, né? A pessoa começa a perder a individualidade dela, começa a ter que dar muitas explicações do que está fazendo, da onde está, começa sutilmente o que você está fazendo, onde você esteve, com quem você conversou. Ou então assim, você vai vestir essa roupa hoje, quem sabe coloca uma outra roupa, né? Ou então assim, por que se maquiou tanto? Por que tá com esse esmalte na unha, ou então arrumou muito o cabelo? Então começa tudo muito sutil, assim, tá? Isso falando da parte do homem para com a mulher, mas também temos o outro lado, né? A gente não pode falar só de um lado, temos os dois lados. Então a mulher, muitas vezes, ela começa com aquele controle do horário que o marido tá chegando em casa, o namorado, ou amiga que seja, né, também, dos amigos também, a gente tem os ciúmes, é que sempre que a gente fala em ciúmes em relacionamento, a gente remete a cônjuges, né, não sei porquê, mas a gente começa a falar e cai nos cônjuges. Então começa a controlar a hora que a pessoa chega em casa, se a pessoa se atrasa 5 minutos, faz aquele interrogatório, por que se atrasou, onde teve, com quem andou, com quem falou. Aí a pessoa vai no banheiro fazer alguma coisa, tomar um banho, né? Daí vai já dar aquela olhada no celular para ver se não tem nenhuma conversa ali mais, né, mais íntima com outra pessoa. Aí de repente encontra ali uma conversa que não tem nada a ver com a intimidade, mas já dá uma viajada que talvez possa ser que tenha alguma coisa ali. Às vezes começa a controlar também as redes sociais para ver quem curte, com quem comenta alguma coisa. E por aí vai, né? Começa a cheirar roupa para ver se tem cheiro de perfume feminino. Então, todas essas questões começam assim, muito sutis, muito sutis. Aí, depois disso, então, a gente começa a se deparar com outras questões. Eu até anotei aqui algumas perguntas que foi me passado. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito disso que eu falei, né? Porque a gente está começando bem devagarinho, né? Na questão. E foi perguntado algumas coisas, né, em relação a esses ciúmes, assim, como a gente pode observar como lidar, né? Então, como lidar com as pessoas que são ciumentas? Deixa eu só dar uma olhada aqui e já respondo essa, senão depois rola para cima. Como identificamos que o ciúme não é mais saudável? Pois é, Sofia, assim, o ciúme começa a já não se tornar mais saudável, justamente quando começa a ter essa vigia, né, esse controle em relação às coisas do outro, aos horários do outro, quando começo a invadir a privacidade do outro, porque não é porque eu tenho um namorado ou tenho um marido,
ou um amigo ou uma amiga, que eu tenho o direito de invadir essa privacidade. Todos nós temos a nossa individualidade, isso sistemicamente falando, né, porque eu faço constelação também, é algo que a gente tem que preservar, a nossa individualidade sempre. A gente tem que ter o nosso momento conosco mesmo. Nós necessitamos desse momento, nós precisamos disso para sermos saudáveis. O outro, ele não pode ser o nossa, como é que se diz assim, a gente fala muito na outra metade, né? Não pode, nós somos inteiros, então o outro, ele vem para nos complementar, não para nos completar, tá? E muitas vezes a gente dá uma confundida nisso, a gente quer o outro para nos completar, né? Como uma necessidade. E isso não pode acontecer, não pode ter isso, porque quando o outro começa a ser o nosso, para nós completar, para nós nos completarmos, né? A gente começa a exigir do outro o tempo todo. Então a gente vai perdendo a nossa individualidade e cobrando que o outro também vai entregando a individualidade dele pra gente. Então começa aí a não ter mais a ser saudável, já começa a ser doentio, porque a gente tem que preservar nossa individualidade e termos algo em comum com a outra pessoa, momentos com a outra pessoa em comum. Mas é importante a gente também conservar a nossa individualidade, é muito importante isso, tá? É muito ligado isso a abusos, né? Começa com manipulações para que o outro vá entregando a individualidade dele, isso é bem sério. E aí eu ia responder, então, como lidar com as pessoas ciumentas, né? A princípio, é a gente se colocar como únicas, né? Mostrar para outra pessoa que eu sou uma pessoa individual e sou única. E que eu dou abertura para ela, mas que eu tenho também o meu momento comigo mesma. É não deixar, não permitir que essa invasão aconteça. E muitas vezes a gente, no início, a gente acha bonitinho o outro sentir ciúmes. É impressionante isso, como nós humanos com a nossa carência, que todos nós temos uma certa carência interna, né? Porque todos nós assimilamos as fases oral, fálica, genital, a gente observa essas fases que nós passamos e enroscamos geralmente numa fase. E geralmente, eu vou dizer assim, ó, a maioria das pessoas que eu atendo, elas estão enroscadas no oral, né, que é a primeira fase, que é a fase da amamentação da mãe, que é onde muitas vezes a gente se sente ali abandonada enquanto a mãe prepara o alimento para nós, ou não enxerga a necessidade que nós temos naquele momento para fazer a troca da fralda ou da roupinha que está incomodando, e aí a gente enrosca ali naquele momento e fica aquele vazio da rejeição, do abandono, é a forma como nós enxergamos isso, né? E esse vazio vai crescendo conosco e conforme os pais vão cuidando de nós e as outras pessoas, acaba então acontecendo que a gente acaba depositando no outro para preencher esse vazio. Então, quando o outro demonstra esse carinho excessivo por nós, né? Essa questão assim de que tá olhando para nós com um cuidado além daquilo que a gente está acostumada a receber na nossa visão, a gente acaba achando bonitinho. Então, quando o outro nos cobra alguma coisa lá no início do relacionamento, a gente acha assim que tá tudo... ele tá me amando, ele tá gostando, ele tá se importando comigo. O problema é que a gente vai perdendo a individualidade e vai deixando o outro tomar conta de nós. E aí é que começam, então, as invasões da nossa privacidade. Quando a gente vê, para tirar toda essa liberdade que a gente deu do início, a gente, então, começa a ter dificuldades, né? E começam, então, a ter desafios que a gente vai encontrar para poder se manter naquela relação com mais individualidade, né? A gente acaba se tornando meio que membro do outro até, né? Em várias situações. E aí, viemos então, saindo desse ciúme, né? Desse ciúme, então, que a gente está sentindo agora nesse momento como um ciúme, entre aspas, saudável, que na minha visão eu não considero nenhum ciúme saudável, mas ele é considerado saudável ainda até um determinado ponto, né? E viemos então já para o ciúme desse controle maior e vamos passar então ao que
acontece muitas vezes quando a gente se depara com a inveja, ele é confundido às vezes com a inveja. Eu não sei se alguém já passou por essa situação de confusão de ciúme com inveja, tá? O que acontece aqui nessa situação? O ciúme, ele é algo que nós temos e temos medo de perder. Então, a gente sofre uma ansiedade imaginativa, muitas vezes, dessa perda que possa ocorrer no futuro, tá? Então, o que pode ter acontecido? Uma perda, como eu já falei lá no início, no passado, que foi muito significativa para mim. E agora, quando eu me deparo com uma situação desafiadora, que talvez eu possa perder essa pessoa por algum motivo, eu tenho medo de perder. Então, o que acontece? Vem o ciúme de uma imaginação de algo que eu ainda não sei se vou perder, tá? Aí, logo depois disso, a gente faz, então, um paralelo com a inveja. A inveja é algo que eu não tenho, mas que eu quero ter, tá? Então, é aqui que acontece um pouco dessa confusão de ciúme e inveja, porque os dois remetem a algo que não, um é perda e o outro é o que não se tem, né? Então é aqui que se depara, então, muitas vezes com alguma confusão a inveja e o ciúme, porque muitas vezes eles se confundem. Por quê? Às vezes eu tô sentindo ciúme de alguém, tá? Porque por inveja eu tô vendo ele se relacionar com alguma coisa que me remete à inveja. Então, ele é confundido nesse momento, tá? A outra questão que a gente tem muitas vezes é do ciúme projetivo. Eu fiz várias anotações, tá? Eu tenho uma cola aqui, eu não vou pensar que eu tô... Porque é muita coisa para falar realmente do ciúme e eu quero falar ele bem, assim, esmiuçadamente para tentar, assim, ó, que não tenham dúvidas em relação ao ciúme. Se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar, por favor, podem perguntar, ou alguma questão para dizer sobre isso também, podem me falar que a gente troca ideias aqui. Mas existe o ciúme projetivo. O que é esse ciúme projetivo? É quando alguma vez eu cometo essa infração, né, dessa traição minha, tá? Deixa eu ver aqui. A Dilene, ela coloca assim: realmente é uma confusão, daí gera ansiedade horrível. É verdade isso? Sim, sim. Por quê? Porque a inveja e o ciúme, o ciúme ele remete a essa ansiedade de algo que ainda não aconteceu e a gente fica imaginando que possa vir a acontecer sem ter a certeza que aconteceu. E a inveja, como eu ainda não tenho aquilo para mim, eu começo a imaginar como seria se eu tivesse isso. Então, eu começo a me projetar para o futuro e imaginando como eu teria isso para mim nesse momento. Então, por isso que gera uma ansiedade, uma confusão de pensamentos bem grande, tá? E os pensamentos ficam batendo, eu vou falar sobre isso, começam a bater na cabeça e ficam girando na cabeça muito tempo. A gente fica imaginando coisas negativas, o cérebro ele tende a imaginar sempre coisas negativas, coisas ruins. Então, imagina se eu já tô tendo aquele ciúme daquela pessoa, daí que ele fica projetando mais ainda coisas ruins dentro de mim. Então, mais eu imagino coisas ruins. Então, sim, as duas remetem à ansiedade, algo porque eu não tenho e quero, então eu quero buscar isso para ter para mim. E a outra questão do ciúme é que eu tô imaginando que possa essa pessoa me deixar ou me trair, ou fazer alguma coisa que eu não goste. Então, eu já começo a viajar nessa situação, tá? E aí, o ciúme projetivo que eu ia falar é o seguinte, tá? É algo que eu penso, eu já tô traindo no pensamento, ou tô traindo de fato, ou já traí alguém. E eu simplesmente eu vou projetar no outro algo que eu já fiz. Então, eu começo a cobrar do outro coisas que eu já passei por isso, tá? Então, eu vou querer que o outro, eu vou começar a achar que o outro já tá me traindo, porque um dia eu fiz isso, um dia eu traí em pensamento, um dia eu já traí de fato alguém. Então eu começo a achar que o outro já vai fazer isso comigo, então eu começo a antecipar alguma coisa que não aconteceu, eu começo a imaginar que o outro possa vir a fazer para mim algo assim,
E imediatamente eu já começo a cobrar dele situações, onde tu tava, com quem tu conversou, com quem tu andou, com quem tu falou, por que tá curtindo essa pessoa, por que tu fala com essa pessoa dessa forma, tu não me dá importância, tu não olha pra mim, tu não me cuida, por que tu vai botar essa roupa, por que tu tá com o cabelo desse jeito. Então a gente começa a projetar no outro, porque a gente já fez, já cometeu essa infração, entre aspas, essa traição alguma vez. Não precisa nem ser com essa pessoa que eu tô cobrando, mas eu já cometi com alguém. Tá bom, Edilene. Eu que agradeço por ter colaborado conosco aqui. Muito boa a tua pergunta. E aí, juntando a isso, então, entramos então no ciúme de patologia, tá? Então agora a gente entra no ciúme totalmente doentio. O que é isso, né? O que é esse ciúme doentio? É quando de fato eu começo a desconfiar do outro, de fato mesmo. Eu desconfio mesmo, eu acredito que está acontecendo alguma coisa e eu tenho a certeza e começo a buscar provas para isso, tá? Então o patológico, ele chega até a contratar detetive. O patológico, ele pode cometer o suicídio. Por quê? Porque o suicídio, ele tira a vida dele, para ele não ver o que está para acontecer, que ele está imaginando que seja algo de traição com ele, ou então para punir o outro, para mostrar para o outro que ele vai se matar para deixar essa culpa para o outro, porque ele acredita que está sendo traído. Então, essa questão é bem séria, quando começa a entrar no patológico, já é então considerado já uma doença mesmo, né? Já tem que ser tratado com medicações, e eu vou dar os 2 tipos de patologia que tem na questão do ciúme. E junto com isso ainda, ele pode assassinar alguém, então cometer assassinato também. Quando entra no ciúme da patologia, ele pode também cometer o assassinato. E justamente porque ele matando alguém, ele pune a pessoa que ele acha que ele tá cometendo essa traição para ele, né? Então ele vai matar essa pessoa, pode matar 2, 3 pessoas por conta desse ciúme patológico, que ele perde essa noção. Existem então na patologia 2 tipos de ciúme, tá? Que é justamente o ciúme patológico, que ele tá com o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Que seria, no caso aqui, uma obsessão pelo outro. Então ele começa a buscar provas, né, contra o outro, ele começa a ter pensamentos que giram no cérebro dele o tempo todo, sem parar mesmo. Ele começa a buscar provas e esses pensamentos ficam o tempo todo martelando na cabeça dele, tá? E com isso ele tenta até controlar esse pensamento, ele tenta até entender que não é verdade isso, que o outro realmente é um bom companheiro ou companheira. Ele entende que não está sendo traído de fato, mas o cérebro dele, os pensamentos não deixam ele ficar trazendo para o lado bom. Ele fica o tempo todo trazendo para esse lado doentio, para esse lado patológico, obsessivo. O toque mesmo, transtorno obsessivo compulsivo, fica girando isso na cabeça, ele não sabe se livrar disso, por mais que ele tente se livrar, ele não consegue tirar isso da cabeça. E começa então a atrapalhar ele no trabalho, começa a atrapalhar ele com a convivência com outras pessoas, ele começa a deixar de fazer coisas por ele começa a viver só com aquilo. Geralmente, esse tipo de ciúme patológico acontece muito quando a pessoa consome álcool e tem um consumo de álcool crônico, tá? Que é quando ela tá acostumada a beber bastante, porque o álcool ele libera, então essa sensação ele adormece e a pessoa começa então a sentir que ela tá sendo traída, ela começa a ter essas sensações de traição, e também quando ela usa drogas. Então esse tipo de ciúme, transtorno obsessivo compulsivo, geralmente está ligado a álcool e drogas, tá? E também o usuário de álcool, drogas, obsessão, essas questões que trazem. Então ele começa a bater no outro, a querer que o outro fale para ele o que ele fez, o que deixou de fazer, aonde teve, onde deixou de estar. Ele acredita até no outro, mas esses pensamentos vêm e incomodam ele, mas não é esquizofrenia, tá? Esse tá ligado ao outro tipo de ciúme, ainda não chega a ser esquizofrenia. Ainda tá ligada ainda a essa questão
justamente de transtorno obsessivo, é repetir, tá? Aí o outro tipo de ciúme, então, é o delirante. O delirante, sim, o delirante, ele tá ligado à esquizofrenia e à psicose. Esse é muito grave, ele é muito sério, porque a pessoa, de fato, ela acredita que o outro está traindo. O patológico, ele sabe que não, tá? Ele entende que não está acontecendo, mas ele não consegue se libertar dessa sensação que ele tem, desses pensamentos. Ao mesmo tempo que ele tenta sair disso, ele não consegue se libertar. O delirante, não. O delirante, como ele está ligado à psicose e à esquizofrenia, ele não consegue sair, ele entende, na verdade dele, que está acontecendo de fato aquilo está acontecendo. E a outra pessoa está traindo mesmo. Então, essa questão é muito séria, porque a pessoa, ela troca essa imaginação que tem pela suposta realidade que ele enxerga. Então, ele chega simplesmente a anular totalmente a vida dele para ficar literalmente na cola da outra pessoa. E tudo que a outra pessoa fizer vai remeter à traição. Então, se a pessoa, por um acaso, ela estiver olhando filme, nesse filme apareceu uma cena em que tiver um triângulo amoroso, essa pessoa que tem esse tipo de ciúme delirante, ela vai começar a entender que aquela cena tem a ver com algum tipo de traição, que ele já está enxergando, está assistindo aquele filme, porque ele quer trair essa pessoa, já está traindo essa pessoa, tá? A outra questão também desse ciúme, que é muito séria, é porque a pessoa, ela passa a língua nos lábios, por exemplo, porque lembrou de alguém, tá me traindo, tá? Então, ele já tem a certeza da traição, ele tem a suposta certeza, ele vive uma pessoa traída, ele é traído por outra pessoa, né? Então, é totalmente assim, doentio, totalmente fora da realidade, ele sai da realidade por completo, ele não entende a verdade dele é a que vale. Então, chega a ponto assim, da pessoa estar conversando com outra pessoa na rua, e ele vem e se intromete naquele assunto, já quer tirar satisfação, começa já no trabalho, já começa a ter sérios problemas, pode invadir o trabalho dessa pessoa, tá? Pode chegar lá e matar essa pessoa no trabalho, pode, por exemplo, bater nessa pessoa, bater em outras pessoas, porque acha que está sendo traído também por outras pessoas. Então, é muito sério, é questão assim que aqui, inclusive eu tenho uma outra pergunta, se o Instituto ele lida com o ciúme, como a gente lida com o ciúme. Nós lidamos com o ciúme na situação de terapia. Então, assim, se chega um ciumento, no caso, uma ciumenta para nós, a gente vai acolher essa pessoa e fazer uma avaliação terapêutica nela, né? Então, pode ser investigado aqui com a constelação sistêmica, por exemplo, da onde que pode estar acontecendo esse ciúme. Assim como a gente pode também fazer uma avaliação com a própria psicanálise, do porquê que essa pessoa está sentindo esse ciúme, aonde está, na infância dela ou no próprio ventre da mãe, aonde está ligado a essa perda que ela teve, a essa questão que está lá guardada no inconsciente dela e que agora então desenvolveu esse ciúme com ela, né? Em qual fase da vida dela está ligado essa questão ao ciúme? Então, sim, a gente investiga tanto com a psicanálise quanto com a constelação sistêmica e com outras terapias que nós trabalhamos. A gente trabalha também com a hipnose, que também é uma excelente terapia para poder fazer uma boa investigação do inconsciente. A hipnose vai te deixar no inconsciente total, praticamente. Então, é muito bom, é uma investigação bem profunda. O Theta Healing também trabalha com meditações profundas, então também entra no inconsciente da pessoa, faz uma investigação bem aprofundada disso. Também temos também, através da radiestesia radiônica, também dá para fazer uma investigação completa também, porque a radiestesia, ela vai fazer ali vai detectar a situação, da onde que está vindo essa questão, a gente faz as perguntas, o pêndulo responde sim ou não, mas dá para fazer inúmeras perguntas para esse pêndulo do que está acontecendo com essa pessoa. E se trabalha depois em cima de gráficos radiônicos para conseguir equilibrar, ajustar e harmonizar essa questão com essa pessoa. Essas são as terapias que a gente pode usar, né, em relação à investigação e a recursos que pode ser trazido para essa pessoa mais tarde ela conseguir
começar a equilibrar os pensamentos dela, porque o ciúme, ele vai estar presente na vida dessa pessoa a vida inteira. Ele está presente em nossas vidas a vida inteira, mas nós temos que ter o controle desse sentimento, porque a gente depois vai ter as emoções que vêm acompanhadas com ele, com ódio, rancor, né? Com medo, angústia. Então, essas questões que trazem junto com esse sentimento, que é a questão que faz a gente se movimentar em relação ao acontecido, que a gente desconfia, que a gente não está acreditando que seja uma inverdade, a gente traz como uma verdade. Só que só isso não vai adiantar para uma patologia, tá? Então, assim, no caso do ciúme patológico, dá para ser tratado com antidepressivos. E no ciúme delirante, antipsicótico, porque ele é mais profundo dentro de nós. Então, só quem pode receitar essas medicações, e por favor, eu peço encarecidamente, acho que em todas as lives eu tenho pedido isso, que sempre seja acompanhado por um psiquiatra. Quando tiver qualquer situação de problema com a mente, com a psique nossa, não vão em outros tipos de médico. Cada médico tem a sua especialidade. Então, cada médico vai nos tratar dentro da sua especialidade. Então, o médico que é responsável pela nossa psique, pela nossa mente, é o psiquiatra. Então, é ele que vai nos indicar a melhor medicação para qualquer tipo de doença que venha da nossa mente. Então, por isso que eu sempre reforço que procurem o psiquiatra, tá? Que é ele que vai identificar qual o tipo de ciúme que eu tenho com mais precisão. Ele que vai dizer se eu estou numa patologia obsessiva ou se eu estou, então, num ciúme delirante, que seria, então, já ligado à psicose e à esquizofrenia, que é muito sério para ser lidado, assim, com outro profissional que não tem essa capacitação que o psiquiatra tem, tá? Então, é papel nosso do Instituto avaliar, então, fazer um acolhimento com essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa que sente o ciúme, ela não mensura o tamanho do ciúme que ela tem. É muito difícil identificar. Quando a pessoa procura, ela procura por outros motivos. Geralmente, ela vai procurar o terapeuta para falar sobre a traição, sobre insegurança, sobre angústias, sobre medos. Mas esse ciúme vai aparecer durante a sessão. Então, é muito difícil a pessoa identificar que ela é uma ciumenta total e que ela precisa de um psiquiatra. Ela vai primeiro procurar o terapeuta. Então, é nosso papel identificar essa situação com seriedade e ter a humildade de encaminhar para o psiquiatra. Mas o nosso tratamento com essa pessoa, ele continua, ele segue. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa de recursos para lidar com esse ciúme. Não é aqui interesse do psiquiatra manter essa pessoa ligada a medicações. As medicações, elas entram como paliativos nesse momento, para que consiga equilibrar essa pessoa, organizar essa pessoa nesse momento. Com o tempo, a ideia é que essa pessoa consiga caminhar para a vida com as próprias pernas. Então, aqui está ligado, psiquiatra e terapeuta são os dois profissionais que vão fazer com que essa pessoa tenha recursos para que possa diminuir essa medicação ou eliminar totalmente, para que ela tenha, na vida dela, recursos para seguir em frente. Também temos os grupos de ajuda, muito importantes, grupos são muito importantes, o MADA. Por quê? Porque é através dos grupos de ajuda que a gente vai trocar experiência com outras pessoas que passam por essa situação. É ali que a gente vai ver que a gente não está sozinha nesse barco, que a gente tem mais pessoas que também sofrem com essa situação do ciúme, ligada ao ciúme. Então, o MADA, na minha cidade não tem, tá? Mas o MADA é uma das terapias, assim, terapias em grupo, que eu aconselho as pessoas a frequentarem, as pessoas que passam por essa situação de ciúme patológico ou delirante, tá? É muito interessante que a pessoa entenda que ela necessita desse acompanhamento, talvez para uma vida inteira. Para ela se entender, a vida inteira ela vai necessitar de uma terapia e de um grupo de apoio. Então, são ferramentas que a gente tem na nossa mão, ferramentas que a gente pode ter para nós e que vão nos auxiliar e nos orientar e nos ajudar a ver como a gente pode agir e reagir
diante a outras pessoas, entendendo, as pessoas são todas individuais, nós somos seres individuais, então a gente precisa ter a nossa individualidade, e quando a gente invade a individualidade do outro, a gente tem que se colocar com empatia e compaixão na vida do outro e ver como seria se ele invadisse a nossa vida, o que eu sinto quando eu faço isso com o outro. Acho e acredito que todos, eu já passei por isso, todos nós já passamos pelo momento de ser desconfiados, né? E se sentir, também, não só de sentir desconfiança, mas também as pessoas desconfiarem de nós. E como é ruim quando alguém desconfia de nós, quando a gente está falando a verdade e a pessoa está ali injustamente me acusando por algo que eu não cometi, tá? E a gente, nesse ponto do ciúme, a gente muitas vezes não consegue provar que não fez tal coisa. E aí é bem ruim. Então, acho que quando a gente está sentindo o ciúme, e isso é normal acontecer, imediatamente, eu acho que é uma das ferramentas assim bem eficazes, imediatamente se colocar no lugar do outro com empatia. Entender o que o outro está sentindo quando ele está sendo cobrado e ele está tentando falar a verdade e a gente não está querendo acreditar que isso seja uma verdade, né? Então é bem importante. É comum o ciumento reconhecer a patologia e procurar ajuda? Não, Sofia. Eu reforço isso, tá? Não é. O ciumento, ele vai te procurar por outros motivos. Ele vai te procurar, geralmente as pessoas procuram por insegurança, porque estão se sentindo depressivas, porque como o ciúme ele remete à depressão, tu vai procurar por outras causas que ele te traz, né? E a depressão é uma delas, né? A depressão faz com que eu recorra ao terapeuta por isso, por não estar conseguindo dormir, ou então porque eu tô me sentindo com vontade de chorar demais. Aí tu vai entrar numa investigação como é a tua vida com teu companheiro, né? Aí começa a aparecer, eu acho que ele tá me traindo, mas o que te leva a achar que ele tá te traindo? E assim começa a investigação, né? Quando tu já perdeu algo na tua vida, como foi a tua infância, como foi a tua convivência com os teus pais. Então toda essa investigação é feita e quando a gente se depara, então a gente vê que a causa desse problema que ela trouxe primeiro não é a causa real, que a causa real é mais lá atrás, que está ligada a alguma perda que remete ao ciúme, então, que ela está sentindo pelo companheiro. Mas ela não identifica, Sofia, não, porque geralmente ela traz escondido isso atrás de outras coisas que ela está sentindo. Às vezes uma compulsão alimentar, por exemplo, pode ser uma causa de ciúme. Eu estou comendo para suprir essa sensação de ansiedade que eu estou tendo em relação a outra pessoa. A pessoa às vezes não pode... Gente, é tão sério isso que a pessoa... De nada, Sofia. É tão sério isso que às vezes a pessoa ela não consegue nem ir ao supermercado sozinha. O outro tem que ir junto e tem que olhar e pode ser que até um olhar de uma pessoa assim bem desapercebido cause um ciúme que cause até algo bem constrangedor, sabe? Para essa pessoa dentro desse lugar. Então, é mais fácil a pessoa que convive com esse ciumento identificar e encaminhar ele para um terapeuta ou para um psiquiatra nesse momento, do que a própria pessoa que está sofrendo a patologia fazer isso. Ela vai ir, mas ela vai ir por outros motivos, ela vai fazer por outras situações, né? E ninguém gosta também de contar assim, eu sou ciumento, tem esse preconceito um pouco. Teve uma novela muitos anos atrás, eu não lembro o nome dessa novela, que ela era bem ciumenta, assim, na novela, ela fez horrores, rasgou a roupa dele, acho que picou, teve umas situações, assim, bem complicadas nessa novela, em relação a ciúme, foi bem debatido isso, e ali nessa novela é que surgiu o MADA, né, inclusive foi dentro dessa novela que lançaram esse grupo, então, para as pessoas. E as pessoas, elas não gostam muito de admitir que sentem ciúme, eu já percebi isso em atendimentos e em situações assim no meu dia a dia. Geralmente as pessoas têm um preconceito com o ciúme que elas sentem, assim, elas não gostam de admitir isso. A Paty, já vi casos assim, tem uns que já começaram no namoro. Sim, o início do namoro, e o pior é que, como eu falei lá no início da live, as pessoas acham que é bonitinho
quando o outro sente ciúme. Ali já tem que dar um corte, sabe, da pessoa que tá. Porque se ele tá demonstrando que ele tem ciúmes lá no início, ou ela, ali tem que dar já uma chamadinha, sabe? Opa, para aí, não é assim que funciona. Eu tenho a minha individualidade, não é isso aí. Tu não tá entendendo direito. Se é para começar assim, a gente não vai se entender. Então, lá no início desse relacionamento, já tem que dar um corte nisso, já tem que deixar bem claro que eu tenho a minha individualidade e eu não vou abrir mão dela. Então, se tu quer estar comigo, tu vai ter que confiar em mim. Tu vai ter que acreditar que eu tô te falando a verdade. Até porque, quando um relacionamento acontece de verdade mesmo, que as pessoas estão super bem uma com a outra, não vai ter espaço para entrar uma terceira pessoa. Quando a terceira pessoa está entrando nessa relação, é porque já está acontecendo algo entre essas duas pessoas que já não está muito legal, sabe? Então, quando a pessoa ela tende a ter essa inclinação para traição, ela já tem algo que está vindo com ela por algum motivo, ou porque essas duas pessoas não estão bem, ou então ela está por fidelidade ainda presa ao passado de origem dela, que seria a família de origem, que muitas vezes por fidelidade à mãe ou ao pai, dependendo do sexo, não vai deixar com que outra pessoa fique bem com ela. Então ela estraga esse relacionamento por fidelidade aos pais, ou seja, por amor. Então por amor, tudo acontece pelo amor, né? É o amor que rege toda a nossa vida, né? Então por amor ele vai trazer a dor ou ele vai trazer o próprio amor. Então é por amor que eu muitas vezes por fidelidade aos meus pais, à minha família de origem, eu acabo estragando os meus relacionamentos no presente. Então isso também tem que ser visto, né? Por isso que a gente sempre fala, faz uma investigação com um terapeuta para saber o que está acontecendo. O terapeuta ele vai avaliar da melhor terapia, por exemplo. Se chegasse para mim uma questão assim, de um relacionamento e que ele está se repetindo muito, um padrão que não dá certo com ninguém, nenhum relacionamento está sendo bom para mim, eu estou terminando todos os meus relacionamentos em curtos períodos, a gente já faz uma investigação com a constelação sistêmica. Por quê? Porque geralmente está ligado à família de origem, lá com a mãe ou com o pai, algo que eu devo a eles. Eu me sinto na obrigação de estar com eles, eu me sinto na obrigação de cuidar deles, eu me sinto muitas vezes a salvadora desses pais. Então eu vou me sentir culpada se por acaso eu tenho um relacionamento duradouro com alguém, se eu amar alguém além dos meus pais. Então eu acabo estragando esses relacionamentos no presente por conta de uma fidelidade dos pais. Ou então os pais cobram essa atitude dos filhos, eles cobram através de manipulação. Muitas vezes quando a gente vê sogra e sogro, né, se metendo muito na vida do casal, cobra em formas de manipulação com esse casal, com essa pessoa, né, com esse filho, desculpa, cobra, ou essa filha, cobra essa fidelidade em forma de manipulação desse filho. Você tem que ficar comigo, você tem que cuidar de mim, eu te cuidei, agora é a tua vez de retribuir para mim todo esse cuidado. Então esse filho acaba por fidelidade a esses pais estragando todo um relacionamento dele no futuro, tá? Ou então, se não acontece nenhum caso assim e a pessoa ainda assim tem uma terceira pessoa nessa relação, é porque se for fazer uma investigação do casal, ali já tá alguma coisa acontecendo entre eles que não tá, falta de diálogo muitas vezes, falta de objetivo em comum, falta da sexualidade. Aí a sexualidade a gente tem que investigar o porquê que tá tendo essa questão da sexualidade, tá ali naquele casal, tá faltando, porque os objetivos em comum, por que estão sendo tão individualistas os dois, que não estão tendo um objetivo em comum, a falta do diálogo, o que está acontecendo que os dois não têm diálogo mais, aonde se perdeu esse diálogo durante essa relação. Então tudo isso tem que ser investigado para saber de onde que vem isso, para saber e entender por que teve esse espaço de uma terceira pessoa entrar nessa relação, né? E quando uma terceira pessoa entrar, a questão do ciúme é assim, ó. Eu sinto ciúme, então eu vou sofrer. Eu tô sofrendo, eu tô me punindo. Na verdade, eu sinto ciúme pelo outro, apesar do outro sofrer comigo quando se torna patológico ou delirante, ainda eu sou a primeira pessoa que sofro mais. Por isso que eu lido tanto em mim com isso. Por isso que eu própria, não quero esse sentimento pra mim. Porque a primeira pessoa que vai sofrer sou eu mesma.
né? Então, para que eu vou querer isso para mim? Então, por isso que é interessante o conhecimento das terapias e o trabalho que faz o terapeuta para que essa pessoa saiba lidar com esse ciúme com ela mesma, saiba preencher a vida dela de outras formas, né? Que não é desconfiando do outro. Até porque a gente não controla o outro, tá? E isso eu falo em todas as lives também. A gente não tem controle nenhum sobre o outro. A gente tem controle, como eu digo, sobre nós mesmos, por isso que a gente tem que trabalhar em nós isso, para que a gente tenha recursos para poder lidar com essa situação da melhor forma para nós mesmos. Porque se acontecer de uma traição, eu faço uma pergunta aqui. Que de pior pode acontecer? É eu fazer uma escolha. Ou eu vou conversar com esse meu companheiro ou minha companheira e aceitar e zerar, começar do zero, então essa relação como se fosse a primeira vez que eu conheço essa pessoa, ou eu não vou querer mais. Simplesmente assim, eu não aceito essa traição, não quero mais conviver com isso, vou viver o luto dessa separação e vou seguir a minha vida em frente. Então essa seria a forma mais saudável de sair de uma situação assim. Entender que a gente não controla, que se for para acontecer, vai acontecer. E se aconteceu, aconteceu por algum motivo. Algum motivo aconteceu. E aí, desde o início, é bom ir observando como é esse relacionamento desde o início. Que indícios ele está dando de relacionamento que em algum momento vai ocorrer uma traição. Então, desde o início, é já observar como é a relação da minha companheira ou meu companheiro com os pais dele. Como ele se comporta dentro da família dele. Que papel ele está dentro dessa família, ele está fazendo papel de filho, de ser encaminhado para a vida, ou ele está preso a esses pais ainda, né? Outra situação, ele repete relacionamentos dele com traições, ou dela, né? Com traições, ou não se apega muito a esses relacionamentos. Então, tudo isso pode estar ligado a famílias de origem. Como ele se relaciona comigo? Ele tem diálogo, ele é aberto a dialogar, ele me escuta, eu escuto ele. Então, se a gente desde o início começa a observar, a gente vai começar com o tempo a conseguir entender se esse relacionamento vai ser bom, se vai ter uma continuidade ou se em algum momento eu vou acabar me machucando nesse relacionamento. E se eu tenho essa sensação de que eu já vou me machucar, então é bom que a gente faça uma investigação conosco mesmo e veja, vale a pena seguir ou então eu faço o sofrimento já do luto agora no início, sofrer agora, como disse a minha colega Paty uma vez no nosso grupo que a gente estava, sofre agora, né, de uma vez, ou vai levar mais um pouco para sofrer depois, né? Então, vai em nós essa escolha da observação e da investigação, e ficar com os olhos bem atentos, né? Então, por quê? Porque muitas vezes a gente também não quer enxergar, né, o que está acontecendo. Então, se eu estou passando por uma situação que está me deixando desconfortável, busca uma terapia. A terapia vai fazer com que traga para a consciência. O papel do terapeuta é o quê? Trazer da inconsciência para a consciência. Então, eu trazendo para a consciência, eu vou começar a observar se vale a pena eu seguir nesse relacionamento mais um tempo, ou se então aqui agora eu já acabo com essa relação. E assim é para tudo, tá? Para amizades também. Por quê? Porque as amizades, muitas vezes, o que acontece? Eu acho que o outro é meu, né? Ele pode ser só minha amiga, só meu amigo. Ele não pode ter outros amigos também. Colegas de trabalho também. E não, nós somos pessoas sociais. O ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. Então, ele precisa de outras relações com ele ali, né? Então, eu não posso ter um amigo ou uma amiga só para mim. Ele tem outros amigos que vieram antes de mim. Eu também tenho outros amigos, daí muitas vezes eu cobro do meu amigo que ele tem que ser só meu amigo ou minha amiga, mas eu também tenho outras amizades, né? Então eu posso, ele não pode, né? Então é sempre ter um pouco de compaixão, de empatia com o outro, se colocando sempre no lugar do outro. E eu reforço aqui no finalzinho dessa live, se alguém tiver mais alguma questão para me colocar aqui, né? Que é o primeiro sinal que tá tendo alguma situação assim como essas que eu falei. De controle de celulares, controle do que está assistindo, controle com quem está conversando, roupa, cabelo, ou então até mesmo tendo pensamentos repetitivos na cabeça em relação ao outro, pensamentos ruins, né? Já procurar um terapeuta para fazer essa investigação, para entender o que está se passando
com a pessoa, ou tá tendo compulsão alimentar, ou depressão, angústia, tristeza, chorando muito, não confiando no que o outro diz, já é interessante que busque uma terapia, para que essa terapia então busque. Essa live é voltada mais para terapia mesmo, tá? O ciúme, geralmente a gente não consegue identificar sozinho, sair dele. Então essa live realmente é mais voltada a buscar uma terapia, tá? Uma terapia para poder orientar qual o caminho seguir, né? Então não é como o caso do abuso, né? Que o abuso, muitas vezes, dependendo do abuso, quando for, como eu falei lá na outra live, quando é uma disfunção, ainda tem um ajuste, né, do casal. Quando é abuso mesmo, é larga a relação. Aqui, e aí tu vai buscar a terapia para resolver as tuas questões internas. Mas aqui não. Aqui a questão do ciúme passou do limite ali do cuidado. Quando o cuidado tá excessivo, que eu já tô cuidando demais do que o outro tá fazendo, que eu não confio no outro, nem quando o outro vai no supermercado. Então, é um terapeuta que vai auxiliar e ajudar, tá, gente? A fazer do melhor, tá? Essa live foi mais séria, né? Eu gosto desses assuntos, eu me sinto confortável, na verdade, em falar sobre isso. Então, a próxima live, eu espero que uma das minhas colegas esteja junto comigo, ou eu junto com elas. Tô com saudade de fazer live em conjunto já. Então eu vou ficar por aqui, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma sugestão. Ó, a Patrícia já tá respondendo aqui. Hoje eu falei bastante sobre as terapias. Sim, conteúdo... Ai, obrigada, Paty. Conteúdo excelente. Parabéns mais uma vez, Fran. Sempre aprendemos muito com você. Amando cada esclarecimento. Excelente, obrigada, Edilene. Assim, ó, eu faço com muito amor, muito carinho as lives, né? Eu amo muito mesmo. Porque, na verdade, a live, mesmo com as pessoas que estão ali quietinhas e que vão vir assistir depois, a gente sabe que está levando alguma informação, né? E a gente, quando leva informação, a gente aprende 2 vezes. E eu falo sempre, nós somos eternos formandos, a gente não sabe tudo. E, inclusive, eu tive que fazer a pesquisa, tá? Sobre o ciúme, eu fiz uma pesquisa para poder falar com precisão. E ainda assim, eu ainda peço sempre uma troca, porque as pessoas, quando elas trazem troca para nós, elas trazem conhecimento, elas fazem com que a gente movimente o cérebro. Então, por isso que é tão bom trocar, por isso que é tão bom fazer live junto, por isso que é tão bom responder perguntas dos outros, que é justamente para a gente fazer o nosso cérebro trabalhar. E é isso que a gente precisa, ter um objetivo sempre, fazer o nosso cérebro trabalhar, e é o nosso cérebro trabalhando que preenche esse nosso vazio dessa nossa criança interior. É estudando, é passando conhecimento, é tendo informações dos outros, que eu nutro a minha criança interior. Ela é nutrida, então, pela troca com as outras pessoas. Então, é um dos recursos que eu tenho, tá, para estar mais saudável. É justamente nutrindo essa minha criança. Ela fica muito feliz quando ela está tendo trocas com as outras pessoas. Então, um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada pelo tempo que ficaram aqui presentes comigo. Tanto o Instituto Envidecer, agradeço a todos que estão agora, a todos que vão vir depois olhar a live com a gente aqui, quanto ao meu Instagram pessoal também, agradeço a todos que estiveram aqui, a todos que estão aqui ainda e os que vão vir depois para assistir. Então, são todos muito bem-vindos, eu amo a todos e faço com muito carinho no coração. Um beijo, um bom fim de semana de carnaval, embora esse ano vai ser bem diferente, né? Mas vai dar para descansar, vai dar para curtir os amigos, a família. Enfim, um beijo no coração de todo mundo, tá bom?